Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Destravecast. O Destravecast, ele é um podcast voltado para desenvolver seu potencial máximo. E aqui a gente vai trazer conteúdos diferentes sobre desenvolvimento, com diversos convidados, tudo para você conseguir alcançar o seu potencial máximo. Então esse aqui é o nosso primeiro podcast. Eu sou Gabriel Sakaguchi. Essa aqui é a Tami Sakaguchi. Oi, prazer, tudo bem? Nós estamos hoje aqui com o Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo jóia, graças a Tudo Deus. certo. Então, vamos começar já? Vamos. Rogério, conta um pouquinho pra gente. O Rogério, ele é terapeuta tântrico, Aham, correto? correto. É o facilitador do método Louise Hay, Aham, criador do curso Prazer de Se Amar, certo? perfeito. Conta um pouquinho pra gente sobre os seus projetos, como que funciona a terapia tântrica. Legal. Então, Gabriel, eu tô no ramo de terapia já há 6 anos, né? Atuando no ramo de terapia há 6 anos. Eu trabalho com algumas ferramentas, dentre elas o Tantra, o método da Louise Hay, Axis Consciousness e Sound Healing. Né? Na ideia do ser holístico, digamos assim, o seu corpo ele é composto do corpo físico, mental, energético, emocional e espiritual. Né? Então, cada uma dessas ferramentas, todas abrangem todos os corpos, mas ela tem algo que ali é o foco dela. O foco do Tantra é o corpo. Você vai acessar os outros corpos também, os mais sutis. Mas a porta do Tantra é o corpo. Então, eu foco muito em trabalhar o corpo através das ferramentas do Tantra. A Louise Hay trabalha todos os corpos, mas o forte dela é a mente. Então, quando eu percebo que a pessoa está precisando trabalhar os padrões de pensamentos, das crenças que ela tem, a trava nem tá tanto aqui, ela tá mais aqui, eu trabalho mais com o método da Louise Hay. Né? E tem pessoas que elas estão no campo mais intangível, algo que é mais energético, assim. Você percebe que não tem muitas questões de crenças ali, aparentes, o corpo também não tá tanto, e aí a gente usa um pouquinho de Axis Consciousness para perceber essas impossibilidades infinitas que estão ali, que às vezes está lá no subconsciente e que não está emergindo. Bacana. Então, é como se fosse não, né? Hoje eu percebo que eu fiz escolas de várias metodologias e eu tô hoje criando a minha, de certa forma, com bacana. todas essas ferramentas para que elas possam integrar o ser. Corpo, mente, energia, espiritualidade, emoções. Bacana. O pessoal de casa provavelmente deve ter um pensamento um pouco diferente sobre o tântrico, né? Aham. Normalmente ele está vinculado com outras coisas. Sim. Explica pra gente um pouquinho como que funciona, se ele tem um outro significado, se a gente está com a ideia certa do que seria o tântrico. Perfeito, O Tantra, ele é uma ferramenta que é isso, assim, Tantra significa integração, é você se tornar integrado, né? A fonte, digamos assim, do trabalho é a energia sexual. E aí, como a gente vive numa sociedade que não foi ensinado pra gente sobre o que é sexualidade, a sexualidade ela tá de uma forma muito deturpada, digamos assim, as pessoas pegam também a palavra Tantra e colocam tudo no mesmo balaio, digamos. Mas não é o que é a essência, né? São poucos os profissionais que trabalham com Tantra de verdade. Então, como qualquer outra profissão, as pessoas pegam, às vezes, fazem um cursinho, mas elas não se aprofundam, e aí elas se denominam tântricas, elas se denominam terapeutas, e acabam usando essa energia de uma forma errada, né? Eu já fiz curso de formação de Tantra nas maiores escolas do Brasil, né? Eu fiz curso na Oceanic, fiz na Rede Metamorfose, fiz na Companhia do Ser, na Satya Kali, então é uma energia bem ancorada mesmo. Então, quando a gente traz essa possibilidade de trabalhar o tântrico, a gente está falando sobre você entender que a energia sexual é energia de vida, energia criativa. Não é sobre sexo. Não é sobre ego, sobre você aprender uma técnica de você dar prazer para uma pessoa, levar ela para o orgasmo. Não é sobre isso. É sobre você entender que essa é a energia de vida que você tem. E aí como que você lida com ela no corpo? Quando o seu corpo sente prazer, o que ele sente? Ele sente medo? Ele sente julgamento? Ele se sente travado, reprimido? Se você entende que essa energia de vida, essa energia criativa, e você sai, não é sobre o sexo, é sobre como o meu corpo sente, o meu ser sente, quando ele sente a energia de criação. Você entende? Aí eu consigo perceber, porque às vezes eu sou um profissional inseguro, um parceiro que não tomo, sei lá, as rédeas da situação, porque o que eu ouvi sobre essa energia criativa? Entende? A maioria das vezes é de castração. Então, o que o Tantra traz pra gente, que é grandioso, é sobre essa liberdade de você aprender a expressar as emoções do seu corpo. Inclusive o prazer. Entende?
Então, uau, eu quero ter uma vida prazerosa. O que eu percebo na maioria das vezes? Por que o Tantra é a minha ferramenta principal? Né? É isso assim, na realidade que a gente tem muito acesso à informação. Então, eu conheço pessoas muito intelectuais. Pessoas que já fizeram curso de várias coisas relacionadas à mente, porque eu quero saber de tudo. Né? O intelecto dela tá lá em cima. E às vezes ela já tem uma espiritualidade elevada, mas o corpo tá travado, porque o corpo não mexe. O corpo é bobagem mexer, digamos assim. Você entende? Sim. O corpo é essa coisa mais funcional, mais estética, mais objetificada, que a gente, por mais que a gente fale que a gente não quer, a gente acaba objetificando o corpo. E aí o Tantra, na minha opinião, é esse único lugar confortável que você tem de sair, quebrar todos esses estereótipos e perceber de verdade o que meu corpo tem pra me dizer. Nossa. Você Bacana, entende? bacana. Então, por isso que eu te falo assim, de acordo com a pergunta que você me fez, né? A forma como eu vejo o Tantra é uma forma muito diferente do que a maioria das vezes você vai ver na internet, sabe? Sim. Então, quando você começa a pegar essa abordagem e você entende a beleza disso, você se propor a passar por uma sessão de Tantra, por exemplo, é você ter coragem de se perceber na sua vulnerabilidade. Como sou eu sendo cuidado? Eu me permito ser cuidado por alguém? Eu me permito sentir prazer? O que meu corpo sente quando ele sente? A maioria das vezes, no começo é desconfortável. Porque eu não tive esse espaço para fazer, entende? Então, por isso que eu falo que é tão terapêutico. Eu crio esse espaço para eu poder realmente me perceber. Porque a maioria das vezes, numa sociedade patriarcal, né? O meu trabalho é bem focado nas mulheres, também atendo homens que estão buscando, mas é isso, assim... Desde que eu era pequenininha, quando eu cresci, prazer é feio, é errado. Mulher não sente prazer. Sim. Você entende? E aí eu vou crescer e eu percebo que eu tenho um relacionamento, eu preciso ter uma relação sexual, e aí vem todo o meu subconsciente à tona, quando eu vou. E eu não percebo isso. Que é feio, que eu não vou sentir prazer, que o meu prazer é dar prazer pro outro, as coisas, as minhas obrigações, e aí eu fico lá, performatizando e não sentindo. E aí quando eu me permito sentir, às vezes é isso, assim, eu vou perceber que eu sinto prazer e me dá uma vontade de chorar. Eu sinto prazer e me dá medo. Eu sinto prazer e, uau, nossa, vem uma coisa em mim que eu não consigo nem, né? Vontade de criar, né? Uau, Ou vem algo que é muito forte. Tem gente que tem energia sexual e é isso, assim. Às vezes toda repressão causa perversão. Aí não pode. E aí quando tem uma possibilidade, né, de colocar essa energia pra fora, quando ela vem de algo que eu não sei nem domar. E aí, às vezes, essa energia ela pode agredir o outro. Mas não é maldade minha, é porque eu não fui ensinado a lidar com ela. Você entende? Sim. Então, a grandiosidade do Tantra, na minha opinião, de uma maneira terapêutica, é trazer para você a possibilidade de olhar para essa energia e aprender a lidar com ela. Bacana. Entende? Então, agora eu vou, como qualquer outra coisa que eu preciso aprender sobre o meu intelecto, sobre eu tocar um instrumento, sobre eu falar um idioma, eu preciso aprender a lidar com a minha sexualidade, porque ela vai estar presente. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um parceiro, eu quero ter uma parceira. Então, a vida sexual, ela vai estar presente na minha vida, cara. Muito bacana. E o interessante do Tantra é o seguinte, que todo mundo associa Tantra a sexo. E, na verdade, é muito mais do que sexo, né? Pelo que você tá me explicando. E aí, me fala uma coisa. O que acontece quando tem pessoas que, por exemplo, você falou, desenvolve muito intelecto e tal. E aí tem muita gente que também começa a desenvolver muito o lado espiritual. Começa a ficar muito sutilizada. E aí começa a gerar até uma desconexão com o corpo físico. Do tipo assim, eu vou ficar meditando, eu vou atingir a iluminação. Então eu não vou fazer sexo porque isso é muito terreno. Isso. Como que o Tantra integra tudo isso? Perfeito, é isso, assim, na visão do Tantra não tem nada mais energético e mais espiritual do que a força que te trouxe para a vida. Entendi. Né? E aí é isso, assim, a grande diferença é que quando você vai fazer um exercício tântrico, inclusive até, né, o Tantra vai ter. O Tantra não é sexo, mas também tem sexo no Tantra, né? Ele não se resume a isso. Mas, por exemplo, né, os rituais de sexo tântrico, eles são esses rituais onde a gente vai poder trazer, né, essa energia do chakra básico, essa energia mais terrena que se tem, animal, a energia que gera vida, e fazer com que você consiga meditar nela para que ela consiga sublimar para sua energia sagrada, a energia do divino. Entendi. Porque é o encontro entre elas, não a separação. Né? Então, como que eu posso, num ato sexual, né, nesse ato mais terreno, mais corporal que se tem aqui, que gera vida, acessar esse lugar da energia do Criador? Né? Então, o que eu falo, assim, a ideia do Tantra é fazer com que você consiga, né, circular entre o sagrado e o profano
e os dois se integrarem, é um só. É yin e yang, sabe? Não existe o certo e errado, o claro e o escuro, os dois são um só, quando eu saio do julgamento. E aí, na possibilidade, né, do Tantra, como que eu vou levar o sexo, né, se essa for uma proposta de desenvolvimento, para esse lugar onde não tem culpa, para esse lugar onde é um momento de conexão, de integração. O sexo é mais uma ferramenta para eu saber mais sobre mim, inclusive saber mais sobre meu parceiro. Entende? Eu usar a sexualidade como uma maneira de autoconhecimento e não como uma maneira, como eu falei, que a maioria das vezes a gente usa. Eu usei durante muito tempo, né? A sexualidade como uma ferramenta de poder. Uma coisa do ego, sabe? Só de satisfação carnal mesmo. Então, a diferença do Tantra pro que a gente conhece como sexualidade é essa possibilidade de expansão mesmo e não só de satisfação. Entendi. Sabe? Bacana. Entendi. Então, o pessoal de casa deve estar se perguntando, né? O que tem a ver um podcast sobre desenvolvimento, sobre você atingir o seu potencial máximo, com, estão falando sobre sexo, tântrico. Fala pra gente, assim, como que você conheceu o Rogério? Tá. E da onde que veio essa ideia de trazer esse assunto à tona? É muito interessante, né? Porque, assim, desde muito nova, eu sempre gostei de assuntos ligados à espiritualidade. E cheguei até a trabalhar no centro espírita uma época da minha vida. Então, eu sempre fui muito estudiosa dessa área. E quando eu fiz a minha formação em coaching, depois em PNL, eu segreguei. Falei assim, bom, tudo que é assunto espiritual, eu deixo numa caixinha. E tudo que é assunto mental, eu vou usar como ferramenta de trabalho. Até que cheguei... E assim, isso não sou eu, não é o meu natural. Então, eu tinha que esconder uma parte minha. Então, às vezes, no atendimento, eu queria falar para a pessoa, olha, trabalha de uma forma integrativa, olha o seu lado espiritual, olha o seu lado energético, mas eu me continha. Falava, então, vamos falar de sinapses mentais? E eu entendi que, na verdade, a pessoa precisava trabalhar tudo de uma forma holística, né, integrativa, para ela ter o resultado que ela precisava. Mas eu, no meu próprio julgamento, falava, não, coach séria não fala de energia. Coach séria vai falar só de sinapses, de crenças limitantes e tudo mais. Até que eu comecei a travar e sentir esse chamado muito grande, né, da própria espiritualidade, eu soltar isso, né? É o meu lado maga que começou a florar e eu estava represando. Nisso eu comecei a sentir a necessidade de voltar a estudar. E aí eu fui ler o livro Mãos de Luz, e lá fala muito sobre energia sexual, muito, muito, muito. Eu falei, uau, caramba, tipo assim, quanta gente, né, não tá com a prosperidade que precisa. E aí no coaching tem uma ferramenta que chama Roda da Vida, que lá é uma roda que você vê todas as áreas da sua vida, carreira, amor, hobbies, criatividade, dinheiro, né? E aí, o que acontece? Não tem, na roda da vida, a área que chama sexo. Mas se a energia sexual, ela é tão poderosa pra gente ter essa vida plena, inclusive financeira, por que não tá lá? E aí, o que eu reparei? Que tinha muita gente que dava uma nota boa em amor, só que lá nas sessões, a pessoa acabava soltando, olha, eu não tenho relação sexual já faz X tempo, né? Minha relação sexual é meio assim. E eu ficava pensando, eu sou coach, o que eu tenho a ver com isso, assim? Por que você tá me contando isso? Eu não... É aquela sensação de impotência, o que eu posso fazer? Né? Não é o tipo de coisa que eu falo assim, então tá bom, então daqui de hoje a uma semana, quanto sexo você pode fazer? Né? Não é o tipo de meta que eu conseguia trabalhar. E aí nisso eu comecei a querer ficar curiosa, tipo assim, eu quero que a pessoa destrave em tudo. Sim. Então, como que eu, como pessoa, posso ajudar outra pessoa? E aí nisso eu falei assim, não, mas para lá. E eu, como que tá a minha vida? Tá destravada nessa área? Então também vamos começar a ter coerência, vamos destravar toda a tua vida, então é financeira, é saúde, né? E aí foi quando eu conheci o Rogério pela internet, comecei a seguir os conteúdos dele, e aí a gente se conheceu, e aí a gente conversou muito sobre propósito de vida, né? Eu falei, nossa, vamos fazer uma live? Ele falou, vamos. Falei, mas eu tô com vergonha, porque eu sou coach séria, né? E aí ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, não, quer saber?
eu tô sentindo esse chamado de que eu preciso compartilhar isso com as pessoas, sabe? Sim. Porque tem totalmente a ver com o que eu acredito e eu esconder isso, né? E possivelmente deixar pessoas que poderiam estar tendo uma plenitude sexual e financeira e pessoal e autoestima, né? Eu vou ficar escondendo? Não, eu preciso compartilhar. Então foi daí que surgiu. E aí que tá a grandiosidade, né, Tami? Porque é isso, assim, eu sou uma coach séria. Então eu vou falar sobre sexualidade de uma maneira séria também. Exatamente. Né? E vou convidar e a gente vai falar sobre isso num lugar responsável. E isso que é importante. Porque senão é o que eu falo, a gente acaba colocando em padrões e você vai ver as pessoas, podcast falando sobre tantra, só safadeza, só sacanagem, né? Então aí beleza, é isso assim, não é que não exista, pode existir, entende? Mas tem um outro lado, como qualquer outra coisa, tem um outro lado da moeda, e é a forma como você consegue enxergar. Então colocar o tantra, colocar a sexualidade no seu trabalho como uma maneira responsável, ainda te acrescenta muito mais, porque o executivo, a pessoa que seja lá quem for, que quer ser bem-sucedida, eu tenho certeza que a sexualidade também é parte importante, como você falou, que às vezes, tô com, sei lá, com um cargo legal, tô trabalhando legal, mas eu tô com um parceiro, com uma parceira, eu não consigo ter uma conexão com ela. Isso não é um trauma na vida da pessoa? Isso não é uma frustração, algo que pode se desenvolver? E vai prejudicar outras áreas também, né? E prejudica outras áreas. Então, poder trazer isso de uma maneira responsável precisa de coragem. Porque ninguém fala sobre... Ninguém não, né? Mas poucas pessoas falam sobre isso de uma maneira responsiva. Então, colocar isso já traz a grandiosidade do seu trabalho, você como coach, né? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Então, existe na sua vida um momento pré-tantra, digamos assim, e pós, Sim, certo? sim. Conta como que era, assim, um pouquinho da vida antes, como que você conheceu, o que melhorou depois. Que legal, porque faz muito sentido disso que a gente está falando, né? Eu comecei a trabalhar muito novo e eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas de auditoria do mundo, a PwC, né? E aí era isso, assim, antes do Tantra, eu tinha uma vida tradicional, né? Com expectativas, com planos, projetos de uma pessoa. Eu vou escolher uma profissão que vai me remunerar bem, eu vou entrar numa empresa, e não que isso seja um caminho errado, tá? Mas eu percebia que eu era muito mais energético do que isso, mas eu fui pro lado da racionalidade. Então eu tive um cargo muito alto na PwC, eu fui o primeiro jovem aprendiz a me tornar trainee, e aí eu fui percebendo que eu tinha um sucesso profissional, mas o pessoal estava defasado. Né? Eu ia conhecendo, mais pessoas, eu ia entrando num outro mundo, e quem me conhecia mesmo, na minha essência, falava assim, nossa, Rogério, você tá diferente. E tá diferente não necessariamente é ruim, né? Pode ser, nossa, Gabriel, você tá diferente, mas com um tom legal, né? Que legal você tá diferente. Mas eu percebia que era um tom, tá estranha a sua diferença. Entendi. E eu fui me percebendo, e eu fui tomando conta mesmo do quanto que eu tava me tornando uma pessoa que não era a pessoa que eu admirava. Não era um adulto, teoricamente, porque eu era novo ainda, né? Eu trabalhei lá até meus 22 anos, né? Mas, assim, não era a pessoa que eu olhava e que eu me espelhava. Eu tava me tornando exatamente aquele pessoa que eu olhava e falava assim, quando eu crescer, não quero ser igual a essa pessoa. Então, eu fui começando a perceber, tá bom, né? Tem um sucesso aqui no que as pessoas dizem que é sucesso, mas eu, Rogério, não me sinto bem. O que eu vou fazer com isso? Aí tive 1 ano, mais ou menos, para tomar a atitude de começar a fazer escolhas diferentes. Tá bom, não é isso que eu quero? O que eu quero de verdade? Aí decidi pedir demissão, abrir um negócio, também pensando ainda só em sucesso financeiro, né? Abrir um negócio que todo mundo acha que dá dinheiro e fiquei administrando aquilo também, mas não tinha propósito, eu não tinha uma conexão com aquele empreendimento. Sim. E também era por base do dinheiro. Colocava a cabeça no travesseiro e tinha uma insatisfação. E aí também decidi tomar a minha terceira, né? Eu falo que foi a segunda vez, na verdade, que eu joguei tudo pro alto. E aí eu falei assim, cara, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de me expressar, do meu corpo, eu vou fazer teatro. Numa brincadeira, sabe? Aí minha proposta a princípio era fazer teatro para eu começar a me comunicar melhor, fazer coisas que eu gostava e trabalhar com vendas. Aí venda é comunicação, é eu poder sentar com a pessoa, falar sobre algo que eu gosto, compartilhar com ela. E aí o plano teoricamente era esse, né? Transfiro contabilidade, ainda a mente de cálculo, né? Para administração, vou trabalhar com vendas e vou fazer teatro para me ajudar a desbaratinar. Sendo que aí o teatro me pegou.
essa possibilidade mesmo de acessar esse meu lado mais criativo, expressivo, de comunicar. E aí eu comecei a perceber no teatro, né, que eu tinha dificuldade, na verdade. Não é que eu tinha, mas eu tinha criado barreiras, né? Na minha essência, eu sempre fui muito comunicativo, expressivo, emocional, mas eu fui me tornando adulto, adulterado, né? Que eu gosto de falar. A gente vai se adulterando e aí eu fui comprando cascas e armaduras, né? E não me reconhecendo mais nela. E aí no teatro eu fui percebendo todas aquelas armaduras. E aí aos pouquinhos eu fui deixando, fui fazendo peças. E aí eu conheci diretores que tinham conhecimento holístico. E aí, a última peça que eu fiz, inclusive, foi um musical. E o diretor, ele dava pra gente, na nossa preparação corporal, de expressão, exercícios de meditações tântricas do Osho. As meditações ativas. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu tinha dificuldade de expressar a minha raiva. O quanto que eu tinha dificuldade de chorar, porque o homem não chora. Sabe? O quanto que eu tinha dificuldade de dar risada. Porque, não fica, é o que eu falo, né? Se você for ver, todo mundo nasce tântrico, a gente vai se descentralizando, tântrico, integrado. Aí quando você é criança, você chora, você dá risada, você ama, você confia, você dá um abraço na pessoa. Você vai ficando adulto, você não pode chorar, senão você, né? Chorar é coisa de gente fraca. Você não pode dar risada, que senão você é bobo. Você não pode mais amar alguém, senão você, Então, eu fui percebendo, né, durante esses exercícios, todas aquelas couraças que eu tava carregando em mim. E aí eu fui me permitindo, além do teatro, começar a me desenvolver, fazer sessões de terapia. Que até então, pra mim, era coisa de gente maluca, né? Aí daí você vai experimentando um pouquinho de loucura e vai falando assim, pra que eu vou ser normal? Deixa eu ser maluco, então. E aí fui experienciando, fui gostando, fiquei durante 2 anos me desenvolvendo nas terapias, no Tantra, até eu decidir realmente viver disso. Aí foi quando a vida pós, né? Antes do Tantra, e aí depois do Tantra foi quando eu comecei a perceber, na verdade, né? Que talvez toda a minha frustração era porque eu não tinha uma vida sexual plena, de verdade. Nesse sentido da sexualidade, não como sexo, mas a sexualidade como essa energia de vida de expressar os meus sentimentos. De poder estar com alguém e mostrar que eu gosto da pessoa, de ter uma situação onde eu fico com raiva, eu poder saber expressar minha raiva, porque a raiva não necessariamente ela pode ser algo que te machuca, mas ela pode só ser uma expressão para impor limites, chega até aqui, entende? Então, fui aprendendo através dessas ferramentas e o Tantra trouxe para mim, através dessa possibilidade de poder entrar em contato com o meu corpo, a possibilidade de expressar esses sentimentos, né? E aí foi aí que eu realmente escolhi começar a trabalhar com isso e hoje eu vivo a minha vida com satisfação. Eu, Rogério, né, me encontrei. Hoje eu trabalho com algo que é isso, assim, não é só pelo financeiro, é pelo propósito. Entende? Uau, eu sempre fui assim, lá na minha infância, uma pessoa que gostava de comunicação, de expressar meus sentimentos. Eu sempre tive conexão com o meu corpo. E aí, hoje, adulto, né, depois de ter passado por várias profissões que, teoricamente, a sociedade impunha pra mim, que eu não me sentia feliz. E você seria bem sucedido se você estivesse lá, né? A resiliência, né? Não, é normal. Você vai sofrer, vai ser horrível, mas quando você estiver velho, morrendo... Na hora de aposentar, você vai ganhar uma aposentadoria bacana. Vai valer a pena, aí você vai viver. Aí você vai fazer tudo que você quer fazer. Mas é um passo de coragem, né? Porque é isso que eu falo, assim, quando esse foi o meu caminho, não significa que você não possa ser feliz sendo contador, sendo auditor, sendo advogado. Mas é isso, quando eu comecei a perceber o que era eu, Rogério, na minha infância, quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? Era sempre conexão com o corpo, dança, expressão. Eu sempre fui um homem com a energia mais feminina. Tantra é matriarcal. É sobre essa possibilidade de você poder se expressar mesmo, de uma maneira amorosa, acolhedora. E aí eu fui me tornando um homem padrão do que era o homem, entende? Então, o Tantra, pós-Tantra pra mim, além de uma questão de uma escolha profissional, ele foi uma transformação, uma virada de chave na minha vida pessoal também. Bacana. E aí é onde eu consigo me sentir feliz, que eu trabalho com algo que me faz bem e que eu também consigo compartilhar com o outro, né? Então, tem um propósito, não é só pelo dinheiro ou só pela felicidade também, né? Porque, por exemplo, eu desisti do teatro porque o teatro me fazia bem como ser humano, mas financeiramente também não me trazia retorno. E aí não adianta tentar viver num mundo de ilusão. Exato. É isso, assim, eu me coloquei à disposição de, então tá, não vai ser aqui, onde é? Mas a determinação que eu falo hoje pra mim, né? Eu falo, a minha vida é um laboratório de mim. E eu tô disposto a me experimentar todos os dias. E o resultado que eu quero desse experimento, independente de qual vai ser, né? É felicidade, é alegria, é satisfação, sabe? De eu colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, ok, hoje meu dia teve sentido.
Não sei o que eu vou ser, mas, uau, hoje teve sentido o meu dia, sabe? E aí, hoje, nessa possibilidade, é isso, né? Além do Tantra, trabalho com Lazy Rei, Axis Consciousness, Sound Healing, e tenho vontade de fazer ainda vários outros cursos. Como que funciona, assim, a pessoa chega pra você, às vezes, com algum problema já específico, ou vocês fazem uma sessão, aí lá você descobre, às vezes, por exemplo, a pessoa tá com uma insatisfação, né, pessoal, ou às vezes de trabalho, é assim que funciona? Eu gosto muito sempre de deixar o campo aberto, eu trabalho assim. Então, eu recebo a pessoa e eu vou percebendo para onde que a conversa vai levando. Né? E é isso, assim, muito poucas vezes eu vou falar sobre sexo, como você falou, né, também. Mas as pessoas, elas vão falar, às vezes elas vão compartilhar, sabe? Eu vou ouvindo ela. Porque é isso, assim, na verdade, o que o Tantra vai trabalhar é sobre intimidade. A gente, às vezes, a maioria das vezes, no fundo, não tem esse espaço de poder falar sobre as nossas dores, o que tá me incomodando, o que eu sinto falta, tal. E aí eu sinto como a pessoa, eu começo a falar para ela que sexualidade é muito além, né? Eu vou falando para ela que ela engloba tudo isso e daqui a pouco ela começa a falar um pouquinho sobre a vida dela. E aí a gente vai pro corpo, o trabalho ele acontece de uma maneira muito intuitiva. De acordo com o que a pessoa me manda, com todas as ferramentas que eu tenho, eu vou percebendo as necessidades dela. E aí a gente trabalha com o corpo, com tantra, com a massagem, com a meditação, a gente corre barras, eu faço processos de espelho da Lazy Rei. A gente vai percebendo de acordo com a demanda da pessoa. Mas uma coisa que é muito fundamental no meu processo de trabalho e que às vezes a gente tem medo, mas eu acho importante trabalhar, é a massagem tântrica. Né? Que senão, às vezes a pessoa ela vai, porque ela vai me falar a demanda dela, não, e aí a gente fica aqui conversando, que é o espaço seguro dela, passou 2 horas, ficou só conversando. Sim. Né? E aí não adianta, porque é isso, assim, na minha opinião, a gente até já sabe, a maioria das vezes, todos os nossos traumas. O que a gente precisa desbloquear é o corpo, sabe? E aí, quando vai pro corpo mesmo, o corpo ele tem que criar essa nova sinapse, sabe? Essa sinapse de que, calma aí, é seguro eu sentir, é seguro. Então, é uma grande ferramenta do meu trabalho, que a maioria das vezes, independente de tudo que vai acontecer, eu vou sempre propor para a pessoa receber o processo corporal da massagem. Porque eu quero criar para ela a sinapse no corpo dela de que é seguro o corpo dela sentir prazer. É seguro ela ser tocada. É seguro, depois de tudo que a gente conversou, da idealização dela, do que ela precisa para ser feliz e tal, ela depois, no final, vivenciar no corpo dela e se permitir sentir felicidade no corpo. Entende? Sim. Então, a gente traz, a maioria das vezes, a sessão ela vai ser isso. Eu vou trazer à tona um monte de coisa, e pum, como que você sente isso agora no corpo? E não necessariamente vai ser prazer. Né? Porque eu te trouxe um monte de coisa à tona e aí quando você for lá para a sessão no corpo, você vai ver que o que ainda tem é muito medo. Você entende? É dor. O que me tem ainda é distanciamento. E aí você só está trazendo à tona para o teu corpo aquilo que a gente estava conversando. Você traz a materialização daquilo. Aí você tem 2 opções, né? O que eu falo geralmente. Pegar e se agarrar e denominar que você é assim, ou olhar para isso e falar assim, ok, eu estou aqui, assim. Quais ferramentas que eu vou usar agora para sair daqui? Que eu faço, né? Você começa a dar nome aos bois, né? Exato. Aí, assim, é uma coisa que é muito interessante da conexão do trabalho da Lazy Rei, né? Com o Tantra. É que a Lazy Rei, ela fala muito de amor próprio, né? De autovalorização, de autoconexão. E não tem como você sentir prazer genuíno se você tem muitos julgamentos sobre você mesmo, né? Sobre o teu próprio corpo. E o Tantra, ele te permite esse momento de não julgamento. Tipo, você tá lá pra você se conectar com você. Ninguém tá lá pra ver se você tem celulite, se performance. Não é isso. É muito mais divino, né? Muito mais amplo do que isso. Por isso que eu acho que, assim, tem essa conexão muito interessante do tipo... do trabalho da Lazy Rei com o Tantra, que é o método seu. De mostrar, assim... se ame, se valorize, né? E se permita a ter então é o mental com o toque físico já fazendo toda essa conexão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falando de energia sexual e prosperidade. Você sentiu diferença na sua vida? Total. Depois que você começou a trabalhar o Tantra e começou a desbloquear chakra básico, Kundalini, me fala um pouco sobre isso. Hoje eu tenho uma realidade financeira que eu jamais imaginaria que eu teria trabalhando tanto que eu trabalho.
né? Porque é isso, assim, antigamente eu acordava às 5 horas da manhã, trabalhava até... Tinha prosperidade, mas aí, se eu for ver o cálculo de horas que eu trabalhava e o tanto que eu ganhava hoje, o tanto de horas que eu trabalho e o quanto que eu ganho, né? É muito louco, mas é uma questão de escolhas, né? O que eu falo, assim, a sexualidade, ela começou eu perceber, né? Quando a gente começa a entender sobre essa energia criativa, o quanto que eu tinha medo de escassez. Né? Então, hoje, você vai aprender no Tantra que a sexualidade, ela não é para te satisfazer, ela é para te nutrir. Né? Então, como que eu me sinto quando eu tô nutrido de verdade? A maioria das vezes, as pessoas, elas não pensam na nutrição, elas pensam só na satisfação. Né? É uma vida que eu preciso ter para ser satisfeito na minha vida, né? Satisfeito nela. Então, eu percebia que era sempre assim. O pouquinho que eu recebia em relação à sexualidade, antes de me desenvolver no Tantra, eu ficava satisfeito e tá bom assim. Tá bom assim. Aí a gente passa uma vida reclamando, mas eu não sabia o que era, passar daquele lugar de só satisfação. Entendi. Entende? Então era isso, teoricamente, né? Eu trabalho com alguma coisa que não me faz bem, mas aí eu tenho um momentinho de alegria e esse momentinho me satisfaz. Aí eu tenho algum momentinho, né, que acaba sendo muito o padrão do homem, né? Por isso que a gente acaba, a maioria das vezes, ficando compulsivo com vários prazeres momentâneos. Né? Você tem uma vida tão louca, tão conturbada, aí você vai ter um prazerzinho momentâneo e volta lá, e volta lá. E aí quando eu comecei a perceber que é isso, assim, energia sexual não é energia para me satisfazer, ela é uma energia para me nutrir. E aí eu comecei a perceber, vai se desenvolver no Tantra, e você começa a perceber a capacidade que seu corpo mesmo tem de sentir prazer. E o quanto que, teoricamente, às vezes no começo, ele tem vontade de se satisfazer, ao invés de nutrir essa energia. Então eu comecei a perceber, nossa, calma aí, como que é pro meu corpo mesmo se sentir feliz? E como que eu me sinto, não só, né, quando eu tô tocando ele, estimulando isso, em outras áreas da minha vida, por exemplo, no trabalho. Como que eu me sinto? Eu trabalho só para me satisfazer ou meu trabalho ele me nutre? Você entende? E aí vai começar a trabalhar uma ideia de merecimento também. Né? Eu comecei a me perceber isso, assim. Quando eu comecei no Tantra, tinha muito ponto de vista sobre o que era o trabalho e, teoricamente, também quanto que custa uma sessão. Aí você vai começar a trabalhar com Tantra, que, teoricamente, sei lá, uma outra ferramenta, o valor de uma sessão, R$200. Tantra, o iniciante, teoricamente, ele vai cobrar R$400 de você. Nossa, é o dobro de um valor. Será que eu mereço cobrar isso numa sessão? Será que as pessoas vão se colocar dispostas a me pagar R$400 para passar por um processo comigo? Né? Então, o Tantra ele começou a me trazer o quanto que eu me via pequeno, o quanto que eu me sentia não merecedor, o quanto que é isso, assim, eu me satisfazia com pouco, o quanto que eu não sabia o que era realmente alegria no meu corpo, no meu ser. Entende? Então, o Tantra, ele me ajudou a prosperar nesse sentido quando eu comecei a perceber que eu merecia mais, que eu podia mais, e que eu tinha energia para nutrir isso em mim, independente da escolha que eu fizesse, sabe? E aí eu quero sentir isso na minha vida, não só naquele momento X, onde eu tô com alguém tendo uma relação sexual. Né? Então ele vai começando a abrir essa perspectiva para você. Hoje é o que eu falo, assim, eu vivo uma vida orgástica, no sentido de que eu tenho tempo de qualidade para mim, eu faço as coisas que eu quero, eu trabalho, eu sinto prazer nas minhas refeições, eu sinto prazer onde eu estou, com as pessoas com que eu me relaciono. Eu não me permito mais viver coisas que são poucas para mim, que são rasas. Entende? Eu viro a chave. Então acho que isso foi uma das maiores... chaves de abundância mesmo, né? De sair da escassez, que é o que você... Não é só sobre o financeiro, inclusive. Entendi. Né? Uma vida escassa, às vezes tem uma pessoa que ela tem muito dinheiro. Mas e daí? O que você faz só com muito dinheiro? E nas outras áreas da tua vida, quanto que você se sente abundante mesmo, próspero, né? Tanto é que tem aquela frase, né, que falam... Fulano era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Era dinheiro. Né? E eu conheço, às vezes, hoje o valor da minha sessão, ele é um valor para pessoas que realmente estão escolhendo entender como um investimento. Né? Não é, vou lá experimentar um prazerzinho. Não, eu quero fazer um processo. Eu quero me desenvolver. Né? Então, aí, essas pessoas, às vezes, eu atendo pessoas que têm uma classe social alta, mas isso, assim, ela foi tão desconectada de entender que eu falo assim, o que você faz que te dá prazer? Ela não sabe. Ela não sabe, ela né? não, é isso, assim, aí a gente vai tentando fazer esse trabalho da Loise aí de resgate da criança. Mas o que a sua criança gostava de fazer? O que dá, né? Se você tivesse... não, porque eu não tenho tempo, eu não tenho... Tá bom, mas se você tivesse tempo, você faria aula do quê? De violão? Você faria aula de fotografia? Você faria aula de natação? A pessoa nem sabe.
O que ela gostaria de fazer? Qual virtude ela gostaria de desenvolver se ela tivesse possibilidade de ter essa vida que ela teoricamente diz? Que a gente tem, né? A gente não tem à disposição a maioria das vezes, né? Você não está disposto a. Mas o que eu faria para mim? Uma das coisas que é muito legal, que eu trago no trabalho da Lois Rey, é isso, assim, ela traz muito essa percepção, né? A gente, às vezes, fica culpando muito, porque meu pai, quando eu era criança, eu não tive a possibilidade de fazer isso. Hoje você é adulto, a maioria das vezes independente. Então, por que você não faz isso pra você, pra sua criança? Sabe? Se dá a oportunidade de fazer a aula de violão que você queria, que você não fez, a aula de inglês. Aí a gente fica tão numa projeção que aí quando eu tiver o meu filho, eu era uma pessoa que, assim, antes do Tantra, antes desse processo de autoconhecimento, na verdade, todo, né? Eu vivia uma vida frustrada, mas eu falava assim, quando eu tiver meu filho não vai passar por isso. Mas eu continuava passando. Eu me sacrificava para que, teoricamente, meu filho não se sacrificasse. Entende? Mas mentira, porque meu filho ia pegar todas as minhas frustrações e ia provavelmente também ia seguir também, né? Porque é pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Exato. Então é isso, assim, hoje eu percebo que o Tantra, ele me ajudou, a energia sexual, ela me ajudou a sair da escassez, quando eu percebo que o que eu faço, tudo na minha vida, que eu faço, as escolhas, independente só financeira ou não, são coisas que eu percebo assim, isso tá me nutrindo. Isso me traz maior, sabe? Isso me traz mais força, isso me traz mais brilho, me traz mais luz. Aí eu escolho através da nutrição, né? Foi uma das chaves que o Tantra me abriu. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu sempre falo assim, que a gente tem que trabalhar pelo propósito. Eu falo isso porque eu sinto isso, sabe? É na pele, sabe? Então, pra mim é fácil. E aí, quando eu vejo você falando assim, né? De trabalhar pelo propósito, você que tá vivendo isso também sente na pele, então é natural. Só que, para as pessoas que não estão vivendo isso, pode parecer papo de coach, sabe? Pode parecer aquela coisa assim, frase pronta. Vamos tentar explicar pro pessoal de casa o que é trabalhar pelo propósito, para quem ainda não vive isso. Perfeito. Eu acho que é isso, assim, trabalhar pelo propósito é você trabalhar pela sua essência. É você ter coragem mesmo de se tornar um adulto maduro e se permitir investir em quem você é. Não que a sociedade quis que você fosse. Porque é isso, provavelmente, se hoje você não está trabalhando com algo relacionado a seu propósito, é que você está tentando cumprir a expectativa que seu pai colocou em você, sua mãe, a sociedade, o pessoal da escola. Sim. Você entende isso? E aí você ter a coragem de viver uma vida de propósito é você jogar tudo isso fora e recomeçar. E que talvez o seu propósito é algo que as pessoas que eu tô falando, né? Pra mim, era muito algo... Uau, mas olha só que louco, porque eu fui abrindo possibilidades. Eu não fui pra dança tradicional, né? No Tantra a gente dança... Mas eu não fui, me tornei um bailarino. Eu até tentei o teatro, mas uau, ok, isso daqui... Mas não é ainda sobre isso. Continuei pesquisando. O que era realmente o meu propósito? Hoje eu cheguei. Engloba tudo. E não é o óbvio. Mas eu me coloquei à disposição, é isso, assim, cara. E às vezes a gente acha que já é tarde demais, né? Porque era meu ponto de vista. Eu tive 22 anos, você tá praticamente formado, tudo, com uma área... Vou recomeçar, sabe? Eu vou começar do zero em algo que ainda, às vezes, o meu propósito, eu percebo que ele é diferente de tudo que as pessoas dizem que é certo. E o que as pessoas estão fazendo também, né? E aí você vai meio contra a maré. Tá todo mundo seguindo o caminho e aí só você que vai separado, né? Vai separado, e aí você tem que ser resiliente, aí você tem as palavras que a gente vai, não, isso é muito clichê, tal. Mas se você for conversar mesmo com as pessoas grandiosas, né, com os maiores gênios, assim, né, na minha opinião, são pessoas que, todo mundo falou pra ela assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza? Sim. Porque você saiu, né, daquilo que... Você não é mais produto do meio, teoricamente. Você está se permitindo sair daquela matrix. E aí por isso que eu falo, né? O processo de autoconhecimento, de você ter bons mentores, bons terapeutas do seu lado, e ir percebendo também aos pouquinhos, e levando, a partir do momento que você escolhe essa mudança, levando para as pessoas que você convive, né? Porque senão você não consegue... A gente é energia e vibração. E a vibração da maioria das pessoas que ainda não iniciaram de olhar para dentro, estão tudo olhando para fora. Sim. E a vida de olhar para fora é uma vida de frustração.
É uma vida de você não ter coragem de arriscar, porque você tem que, né? Cara, você tem que ser funcionário público, você tem que ter uma garantia. Estabilidade. Né? É uma busca de estabilidade, não é uma busca de você. É uma busca de ter uma vida instável, né? Exato. Estável, né? Que te traz só instabilidade, na verdade. Né? E você falou uma coisa... Desculpa, Biel. Pode falar. Você falou uma coisa muito interessante, que você falou do laboratório de si mesmo, né? E é uma coisa que eu também acredito, assim, profundamente, que life is beta, sabe? A vida é a versão beta, todos os dias, e você não tem resposta pronta. E aí, e que tá tudo bem. Então, assim, tem que experimentar. Então, essa tem que ser uma jornada. E ela nunca vai terminar. Tipo assim, você fez o curso disso, agora você se encontrou. Não, porque vai continuar uma centelha ali para você continuar procurando, buscando e se desenvolvendo. Então, assim, essa dica que eu dou pro pessoal de casa, continuem buscando e... entenda que é tudo uma questão de teste. Pode ser que você tropece e fale, me enganei, não era esse caminho. E tá tudo certo. Só que como você vai saber que aquele não era o seu caminho se você não tentar, né? Então, é essa busca mesmo, essa jornada. E aí, uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, como é que você lidou com julgamento das pessoas, né? E se você passou por muitos momentos de autossabotagem. Sim. É muito louco, porque é isso, né? Eu falo que a minha grande sorte foi a minha família. Tá. Porque os outros sempre julgaram muito. A minha família, independente do que eu fazia, e se eles concordassem ou não, eles falavam, ok, você tem o meu apoio. Que legal. Sabe? Eles sempre me apoiaram. Às vezes um pouquinho mais pra trás, assim, aquele, tá bom, você tem o apoio. Mas assim, eles nunca me falaram, não faça isso. Sabe? Então, e por mais que eu fosse para caminhos que eles nem soubessem o que era, nem nada, mas eles estavam ali me apoiando para arriscar, para fazer. E é uma das coisas que meus pais falam que eles mais admiram, né? Eu tenho outros 2 irmãos, e não quer dizer que é maior ou menor, mas aí, sim, tipo, eles não tiveram tanta coragem de se arriscar. Entendi. Né? E meus pais dando a possibilidade. Vai, se encontra, arrisca, que você tá tendo a possibilidade agora. Você entende? Eles são realizados da maneira deles. Mas quando meus pais falam sobre mim, é essa loucura de o que eles se orgulham, né? E, que foi a minha força, foi perceber que os meus pais, independente de qualquer coisa, eles estavam ali. E eles estavam torcendo. Por mais que fosse louco. Tantra. Filho, sai tornar terapeuta tântrico agora, não sei o que é, né? Já ouvi algumas coisas assim, mas eu sei que se você tá escolhendo é porque não é uma coisa ruim. Então vai. Sabe? Então, assim, o que eu falo, a minha maior força foi a minha base familiar, né? Da forma deles. Porque fora eu encontrei muito julgamento. É isso, né? Nos outros lugares, eu era uma pessoa, até do próprio público, dos meus amigos que eu tinha no teatro, que teoricamente eram pessoas de mente aberta. É isso, sim, né? Porra, sexualidade, aí... isso não, aí não. Pô, não, você entende? Então, eu passei um tempo que, na verdade, é aquilo, assim, você precisa se isolar. É triste, é louco isso, né? Mas é você se colocar disposto a abrir mão de tudo mesmo. Eu passei por um processo que eu tive que abrir mão de tudo, né? Às vezes eu até falo, é louco, assim, porque quando eu vou me ver, às vezes festas de aniversário que eu tinha há 6, 7 anos atrás, um monte de gente, lotado. Ano passado eu fiz aniversário e tinham 6 pessoas ali comigo. Mas vai mudando e você tem que abrir mão de certas coisas que essa sociedade coloca pra você que é importante mesmo, entende? Fazer um desapego, né? Desapego. De crenças e pessoas. Crenças e pessoas, é um detox mesmo, você entende? E que é louco, porque são poucos os que vão ficar lá do seu lado mesmo. E aí, às vezes, eu já nessa sabotagem, a gente fala assim, cara, não, mas eu tô ficando sozinho. Não é isso, assim, o que é louco, porque eu vivi o sagrado ali no meu processo de autoconhecimento, independente da ferramenta, né? Porque isso foi em todas, no Tantra tem mais julgamento ainda, mas nas outras também eu chegava para esses outros amigos que não eram, e eu compartilhava, bobagem isso, Gério. Sabe? As pessoas sempre colocando isso num lugar da visão, né, que a gente tem. De ridicularização, né? Ridicularização. E aí caraca, velho, mas eu me sinto tão bem quando eu tô nesse lugar. Aí eu vou pra aquela rodinha aí dos meus amigos do teatro que só reclamavam, aí mexe pau nisso, mexe pau naquilo, o problema sempre tá fora. E aí eu comecei a realmente falar assim, ok, eu vou precisar passar por um processo onde eu vou precisar passar um tempo mais comigo mesmo.
sabe? Sozinho. Uhum. E aí vinha muita sabotagem, vinha muito. Será que eu tô fazendo na minha vida? Putz, né? Em relação ao Tantra, cara, uau, nossa, eu larguei tudo pra agora ficar tocando no genital de pessoas. Uau, será que eu vou me tornar um garoto de programa? É louco, porque você compra o julgamento dos outros. Você entende? Hoje eu sou indicado por grandes ginecologistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coachings. Mas eu falei assim, ok, não, então já que eu tô abrindo mão de tudo pra fazer o que eu gosto, eu vou colocar propósito nisso, sabe? Eu vou colocar amor, eu vou realmente buscar ser bem, não pra mostrar pros outros, mas pra mim. É o que eu falo, por isso que eu acho, né, que da pergunta que você fez, né, Tami? Eu falei assim, cara, eu escolho viver com um propósito, sabe? Eu falei assim, então pra mim, eu vou fazer com que isso tenha sentido. E aí eu me comprometi comigo mesmo. Tá. É um comprometimento com você. E aí é louco, né? Vai parecer clichê. Mas se você for ver a biografia da maioria das pessoas, né? Sei lá, se você for ver o Henry Ford, acho que ele entrou em falência 3 ou 4 vezes. As pessoas falavam assim pra ele, você acha, né? Que as pessoas vão usar esse negócio mecânico tendo cavalo? Ele estava muito à frente do tempo dele. Sim. Você entende? Sim. Picasso, as pessoas acham maluquice aquelas obras dele. Ele insistiu, Diversos, né? Uhum. Beethoven, falavam pra ele assim, você não toma, né? Você não vai conseguir, porque ele não conseguia tocar as músicas normais, né? Então ele fazia aula de música e os professores falavam assim, desiste, você é péssimo pra isso. Ele falou assim, ok, não consigo tocar essas músicas, então como que eu conseguiria tocar as músicas que eu consigo? Um dos maiores compositores que tem. Sim. Você entende? Então, quando você realmente começa a ir para esse mundo do autoconhecimento, entender realmente, né, pessoas que vivem com um propósito, se eu realmente estou disposto a viver, talvez você vai ter que abrir mão de tudo que você construiu, talvez. Outras pessoas não, talvez só tem que mudar algumas coisinhas na tua vida, entende? Mas uma dica que eu gosto de dar é, olha a biografia das pessoas que você acha que são geniais, né? Que você se inspira, Que né? você se inspira, independente da tua área. Autoconhecimento vai ter lá os gurus, mas não, cara, da tua área. Qual advogado que você admira? Provavelmente você vai ver que essa pessoa ela é bem sucedida também com a família dela, né? Você vai ver que ela é uma pessoa a ser admirável em vários âmbitos, né? Então, percebe qual que é o teu propósito, olha para histórias das pessoas que te inspiram e começa a buscar essa inspiração dessas pessoas, sabe? E se coloca à disposição. E propósito não é dinheiro, né? Propósito não é carreira só, é a vida. Como toda, como você se relaciona com o teu corpo, com a tua autoestima, com as pessoas ao seu redor, com o meio que você tá. E aí você vai ver que o dinheiro vem. Não tem como, o dinheiro vem. E ele vem na proporção que você se abre para ele vir, né? O Osho, ele foi o primeiro guru, teoricamente, bilionário, né? Milionário, tântrico. Ele falava assim, não, a natureza é tão abundante, por que eu vou trabalhar com espiritualidade e ser... Então ele tinha Rolex, Rolls Royce, lá uns carros na garagem deles. Se é abundante, tem que ser abundante em tudo, né? Abundante em tudo. Então ele foi o primeiro místico a desbloquear isso. A maioria, o que eu percebo, né, é que a maioria das pessoas, né, que a gente tem uma mente muito de cálculo, né, para você ser uma pessoa realmente bem-sucedida, elas não querem ter contato com espiritualidade, porque a primeira coisa que elas falam, eu não quero ser namastê, eu não quero ter que largar tudo, virar bicho grilo, né? Então, uma das coisas, das crenças limitantes que colocaram na nossa cabeça é que se para você for espiritualizado, você não pode ser abundante, uma pessoa rica, próspera, né? Dependendo da sua religião, vão te falar isso, né? Mas se você for ver, os grandes líderes estão lá, centrados em tronos de ouros, mas para você, não. Entende? Então, é uma crença muito louca que colocaram, é o que eu falo, assim, tudo que você vai ver em relacionado a autoconhecimento, vão falar para você bobagem. Você comprou um livro de autoconhecimento, vão dar risada da tua cara se você estiver lendo o livro de autoconhecimento. Você está fazendo terapia, vão dar risada da tua cara. Tudo que é pra dentro, pra você, vão dar risada da tua cara. Mas não é por maldade. Eu já fiz isso também. É porque eu tava na mesma inconsciência. Aí eu começo a olhar e eu começo a me colocar no lugar de ser merecedor de ser abundante. E o dinheiro também vai vir. E às vezes você vai ver também que ser abundante pra você e bem-sucedido financeiramente não é ter uma casa de 2 milhões. Sim. Cara, tem uma casa gostosa, com um carro legal, e você faz uma viagem, dá você uma sai condição boa pros filhos. E você, por exemplo, pra mim, o que eu falo, né? Eu não sou um cara milionário de milhões, né? Mas eu me sinto bem sucedido porque eu consigo trabalhar, pagar minhas contas e ter tempo. Eu tenho minha agenda, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser viajar amanhã, eu viajo amanhã. Eu tenho... Isso me faz eu perceber que eu sou abundante, porque antigamente eu não tinha.
Eu não tinha possibilidade de ter essa liberdade que eu tenho hoje. Você entende? Às vezes você quer passar por uma vivência, uma massagem, um day spa, uma coisa assim, você fala, não posso, porque esse dinheiro eu vou pagar conta X, conta tal. Então, assim, não é questão de você viver numa casa de 15 quartos, né? Fazer viagem internacional todo mês, todo ano. Não é isso. Se aquilo é importante pra você... Então, ó, por exemplo, tem pessoas que nem eu faço taekwondo. Eu amo taekwondo, né? O Thiago também faz taekwondo junto comigo. E antes de eu me matricular, eu pensei... A gente combinou assim, qual dos dois que vai fazer? Porque é uma mensalidade cara. E aí a gente meio que tirou no palitinho. Qual dos dois que vai fazer? Eu falei, quer saber? Vamos parar com essa palhaçada? Vamos fazer nós dois, porque a gente merece. Porque a gente tem condições. Entendeu? Só a agenda que a gente vai ter que ver direitinho por conta das nossas agendas. E aí no começo a gente fez horários separados. Porque aí enquanto um fazia, o outro ficava com a filha, né? Mas isso, foi uma coisa de ganha-ganha. Todo mundo teve. Né? E se colocar num lugar de ser merecedor, né? De se cuidar. É o que eu falo, assim, eu fui percebendo a minha crença de escassez, né, em vários sentidos, inclusive, pro homem, eu acho que a sexualidade traz muitos gatilhos, né? É muito louco, mas esse senso de merecimento, de realmente, assim, por exemplo, eu quando tava sozinho na minha casa, eu tava com fome, eu fazia qualquer coisa improvisadinha lá, às vezes até um miojo, pra não gastar, não vou pedir um iFood só pra mim. Agora, se eu falar, vem aqui comer, né, vem aqui em casa, a gente pede alguma coisa, quando eu chamava alguém pra comer comigo, aí, cara, não importa, pede no restaurante que você quiser, agora quando eu tô comigo mesmo, eu abro um vinho pra mim, sabe? Eu me permito me matricular para fazer o yoga num lugar que eu acho bacana, ou vou procurar o mais baratinho, quando é pra mim. Quando eu faço escolhas pra mim. A roupa, né? O presente, eu vou dar um presente pro outro, eu quero dar o presente. Super top lá, e pra mim eu vou comprar isso aqui, é o custo-benefício, né? Isso vai trazer pra você sobre questão de merecimento. Eu percebi que eu tinha uma trava muito grande. Eu sempre, né, eu guardava dinheiro, é muito louco, mas é uma crença que minha família... Porque um dia você pode precisar desse dinheiro, ou alguém precisar. Aí minha família precisava, eu pegava meu dinheiro, guardava, pra se um dia eu precisar, eu usar. E aí, às vezes, nem era eu que pegava. Não, seu irmão tá precisando, seu pai tá precisando, pá. E o meu dinheiro que eu guardava para o momento de precisar, os outros usando. E eu não usufruindo do dinheiro que eu ganhava. Eu tinha eu era um cara abundante, próspero, talvez. Tinha dinheiro, mas não se sentia assim, né? Não usava pra mim o dinheiro, cara. Não me sentia merecedor de usar pra mim. E aí eu comecei a fazer rituais mesmo, né? Louise Hay, misturando técnicas mesmo. Então aí às vezes você vai numa loja comprar uma roupa, quer que embrulhe pra presente? Quero. É um presente que eu tô me dando. Legal. Foi uma forma de eu começar a me sentir bem, sabe? Porque aí só comprar pra mim parecia que eu tava jogando dinheiro fora. Entendi. Aí quando eu pergunto, você quer que embrulhe pra presente? Eu quero. Aí comecei a criar um ritual de que eu tô me presenteando. É bobo, né? Às vezes pode parecer uma coisinha boba, mas é o que eu falo, assim, quando você começa a trazer símbolos, significados pras coisas... Isso que eu acho que é o grande diferencial do humano, né? Porque senão você vai perceber que você vive uma vida automatizada, você tá se sentindo um robô. Você acorda, você escova os dentes. Quando começar a realmente colocar sempre, né? Então, vou colocar uma pasta de dente, um sabor diferente, Então, você começa a se trazer vida, percepção, presença, né? Estar no aqui e agora. Exato. Né? E aí você começa, eu tenho dificuldade de comprar coisas pra mim que eu acho que eu tô perdendo dinheiro. Como que eu vou fazer isso e se tornar mais interessante? Uma forma que eu uso, assim, no meu trabalho, que eu senti que quebrou um pouco dessa resistência, foi colocar mini metas. Então, a pessoa tem uma mini meta, e aí, para cada meta, ela tem mini presentes, que são proporcionais às metas, né? Então, assim, vamos supor que a pessoa entregou um relatório, que ela precisava, ela estava procrastinando, e aí ela se coloca de presente uma sessão de massagem, que custa, sei lá, R$150. Não é, nossa, quanto dinheiro, entende? Mas aí ela se permitir dar aquele presente, essa crença do merecimento. Então é dopamina duas vezes. Uma porque ela fez o que precisava fazer. Uau. E a segunda... Bateu a meta, bateu a e meta. ainda ganhou uma recompensa. E ainda ganhou a recompensa. Porque que acontece? A gente que veio de uma cultura japonesa,
a gente veio muito desse viés assim, se você faz bem feito, não passa da sua obrigação. É sua obrigação fazer bem feito. É sua obrigação fazer bem feito. Não tem essa coisa de parabéns, vamos nos valorizar. Você estudou pra caramba e tirou 10 na prova, não foi mais do que sua obrigação. Exato, e se tira 9, por que que não foi 10? Né? Então a gente veio muito dessa cultura, e eu reparei que várias pessoas vieram dessa cultura, mesmo as que não são orientais. E eu vim para quebrar tudo isso e falar assim, não, para lá, você fez uma coisa bacana, se mereça, se presenteie, se parabenize, porque senão você vai sempre olhar aquilo que falta você entregar, ou porque você não entregou o perfeito, o ideal. E aí, por isso que eu começo a colocar essa coisa do auto-merecimento, né? Do auto-presentear, já meio que juntando com as metas. Porque a pessoa, ela faz, se sente produtiva e, além de tudo, ela ganha um presentinho. Teve um podcast que eu tava vendo com o Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele é um bilionário, tudo mais, dono da WhatsApp lá. Aí perguntaram pra ele assim, pô, como você gasta o seu dinheiro assim, você compra as coisas que você quer? Eu falei assim, eu compro as coisas que eu quero, mas só quando eu bato a meta. Eu coloco uma meta pra mim e eu vou lá e compro. Não é porque eu tenho dinheiro ou porque eu sou bilionário que eu vou sair por aí gastando tudo. Esbanjando. Eu preciso merecer também, né? Então, então, assim, desde do nível mais do pequenininho até o nível gigante, assim, de bilionário, você tem que começar a trabalhar essa parte de bati minha meta e me presenteei, né? E metas claras, né? Metas claras. É incrível isso, porque, como vocês falaram, muitas pessoas foram criadas com expectativas irracionais em cima delas. É isso, assim, né? Eu também. A minha família, por mais, como eu falei, né? Tem um lado muito amoroso, mas todo mundo fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Exato. Mas era sempre isso, assim, né? Em relação a conseguir tal trabalho, parabéns. Tirou tal nota? Ok. Mas eu nunca celebrei, eu nunca fui ensinado a, tipo, uau, que legal. Nossa, você fez isso, então agora vamos comemorar. Vamos celebrar, né? Vamos celebrar. Né, presentear, né? Então minha família vai ficar, não precisa mais dar presente, não. Não precisa mais dar presente, porque se der presente pro meu, eu vou ter que dar presente pro seu. Então, assim, é isso, assim, de você receber, era sempre uma coisa de, não precisa. Não precisa. Então não tem essa ideia de você, às vezes, até bater uma meta mesmo pra você ser recompensado. Exato. E olha só que trabalho legal de você fazer com você, né? Exato. De você... Não espere do outro. Né? Porque às vezes é injusto você esperar do outro o que você não faz pra você. Não faz pra você. Então, se você tá esperando que o outro te dê um tapinha nas costas e falar, cara, parabéns, tá um presente, por que você não faz isso? Faz isso. Você é foda. Exato. Parabéns. Nossa, você conseguiu. O que você vai querer hoje? É um jantar? Você vai querer um... Né? É isso. Porque a gente espera tanto do outro. Reconhecimento, amor, carinho. E a gente mesmo não dá. Né? Então, no fundo, a gente não tá ganhando o verdadeiro, porque a gente só tem amor, reconhecimento, coisas do outro quando a gente atende a gente. Que aí esse é o verdadeiro. Isso que acho que é a grande chave do autoconhecimento, né? Exato. Um dos primeiros pontos da filosofia da Aloysio Rey é isso, assim, tudo que damos, recebemos. E a gente tem muito esse ponto de vista sobre tudo que damos para os outros, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Mas o ponto-chave da filosofia da Aloysio Rey não é tudo que você dá para o outro, é tudo que você dá para você. Você recebe do outro. Entende? Então, tudo que eu dou para mim, é como você falou assim, eu espero que o outro... Porque você está projetando nos seus pais que nunca te deram esse elogio. E depois da vida adulta, você projeta no relacionamento. Projeta no chefe. Exato. Então, ok, eu nunca tive isso dos outros, né? E aí eu fico dando, porque pro seu pai você ficou lá se estudando para tirar nota 10, você tirava a nota 10, né? Então você fica nesse looping, né? A sua vida inteira buscando do outro o reconhecimento que você nunca teve. E aí quando eu começo a perceber tudo que eu faço pra mim, eu recebo, eu vou começar a parar. E aí é louco, porque é exercício mesmo. De você começar a perceber que eu fico muito criado assim, tipo, isso daqui não, é bobagem, não vou falar sobre isso, porque se eu falasse pro meu pai ou pra alguém, bobagem, não, isso é bobagem, não importa. Não importa pra mim. Aí eu começar a me ouvir. Né? O que eu tô dando pra mim? Eu tô dando importância pra mim? Ou tudo que eu falo é bobo? As minhas queixas não são importantes? Ou os meus méritos, as coisas que eu conquisto, elas não são? Não, elas são dignas de ser celebradas. Elas são dignas de ser reconhecidas. Eu sou digno de um elogio. Eu sou digno de algo.
Né? E aí eu começar, um dos métodos da Lois Rey, uma das propostas do trabalho da Lois Rey mais transformadoras são essas. Você começar a ser pra você aquilo que você espera que os outros sejam. Né? Posso te fazer uma pergunta? Você, como um bom virginiano, imagino que você deva ser muito perfeccionista. Sim. Como que você lidou com isso, assim, desse perfeccionismo? Já teve um momento que você fala assim, não tô pronto o suficiente, eu não sou bom ainda o suficiente? Foram muitas terapias. Muitos anos de terapia, muito investimento. E é o que eu falo, assim, e se colocar à disposição de colocar em prática. Hoje eu, como terapeuta, cara, é muito louco, porque você passa para as pessoas as ferramentas, mas é isso, assim, não vai ser uma mágica que a gente vai fazer um dia, eu vou te falar, você vai criar a consciência de que... É colocar em prática mesmo aquilo, né? Hoje eu falo assim, essa vida, a ideia da minha vida ser um laboratório ok, hoje eu tenho milhares de ferramentas e eu pego elas e eu aplico elas. Porque grande parte da minha vida eu ficava fazendo várias terapias, e aí eu tinha percepção, tudo vinha... Mas eu não tomava uma atitude diferente. Né? Então, o meu perfeccionismo virginiano, tal. Eu fiz cursos de várias ferramentas até eu aprender a fazer o curso de facilitador da Lois Rey. Foi no ano passado. E aí, um dos mandamentos da Lois Rey, né, é isso, assim, esteja disposto. Você não tem que estar pronto. Você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a estar disposto, a estar disposto, a estar disposto a dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E tem um ditado, né? Se dá o passo, Deus põe o chão. E aí a Lois Rey trouxe, né, no momento do workshop, de uma forma muito leve. E eu comecei a perceber, cara, as coisas grandiosas que eu fiz na minha vida, eu não estava pronto. Né? Quando você realmente para e começa a colocar em prática as ferramentas. Realmente. Eu só realmente estive disposto a receber daquilo. Sabe? Eu, como uma criança, acionei minha criança e falei, você quer saber? Eu vou. E fui, disposto, independente de se ia dar certo ou não. Eu comecei a perceber que as maiores mágicas da minha vida foi quando eu simplesmente me coloquei à disposição de fazer. Não de fazer certo. Entende? Sim. De fazer. E acontece, né? Acontece. De fazer e sempre melhorando, porque nunca vai estar perfeito, né? Nunca vai estar perfeito, mas é isso, assim, é essa busca de melhorar numa disposição de brincar, de me aperfeiçoar, e não de ter que ser o melhor, sabe? Um melhor terapeuta, um melhor... É porque pra mim, quando eu percebo que eu fico melhor, é melhor pra mim, sabe? É mais divertido pra mim, é mais expansivo pra mim, é mais contribuição pra mim, né? É muito mágico isso. Quando você sai dessa mente de competição, que a gente é imposto, às vezes, desde pequenininho, de comparação, né? A gente está falando sobre ser bem-sucedido e tudo mais, e hoje a gente tem uma ferramenta que é muito poderosa, é a internet, a gente tem um Instagram, é muito louco, porque é isso assim, quando eu tô entre pessoas que eu gosto, eu vejo o quanto que eu sou bem-sucedido, sabe? O quanto que minha vida tá valendo a pena. Mas às vezes se eu entro numa mente de cálculo, aí eu olho o Instagram, os outros terapeutas, eu falo assim, puta, eu não sou bem-sucedido ainda. Caralho, eu tenho 32 anos e ainda não faturei 6 dígitos em uma semana, cara. Eu sou um fracassado. E aí eu começo a colocar isso, assim, começo a me ouvir, porque é uma coisa muito louca mesmo, né? O virginiano, perfeccionista. Se eu não coloco em prática todos os dias as ferramentas, eu sempre me acho pequeno, acho que tem alguém que é maior do que eu e tal. Então, em atividades bobas mesmo, sei lá, se eu pego e quebro uma taça, né? Eu fui viajar agora esse final de semana, quebrei uma taça, putz, Rogério, como você é desastrado e tal. Aí eu já percebi que eu tava me criticando. Falei assim, não, calma, acontece, tá tudo bem, é só uma taça, a gente vai organizar tudo aqui, vão repor a taça, não tem problema. Ok. Sabe? Sim. Começar a ser mais leve, mais divertido comigo, porque se eu não tenho consciência, eu tenho várias ferramentas e não adiantou nada as terapias que eu fiz, o coach que eu fiz, né? Mas é isso, assim, tipo, eu percebo que o que me traz é colocar em prática, né? De verdade, escolher bons mentores e colocar em prática os exercícios que são propostos, que podem parecer bobos, mas que se você colocar... o que eu mais gosto das metodologias que eu trabalho é que elas são simples. Elas são muito simples, cara. Na verdade, você voltar a se conectar com a tua essência de maneiras diferentes, né? Mas, assim, são exercícios que você consegue, sim. Se você tiver um pouquinho de amorosidade com você, você coloca no seu dia a dia. E aí você começa a perceber o quanto que você vai realmente mudando, virando chave, sabe? Bacana. Durante esse período, assim, de... Tô trabalhando numa empresa, tô insatisfeito. Agora não, vou ter que sair e vou seguir meu caminho. Até você conseguir seu próprio empreendimento e tudo mais, né?
teve muito desafio durante esse caminho, né? Sim. Com certeza. Sim. Conta pra gente como um pouquinho desses desafios, como que você conseguiu pra passar eles, porque você saiu de um emprego que, pô, você falou que era a maior empresa de auditoria, né? Até, pô, vou largar e vou iniciar meu próprio empreendimento, não é uma decisão fácil, né? É isso, assim, eu fui me perceber, eu falo que eu já vivi várias vidas nessa vida, né? Então, uma coisa muito forte, inclusive que o Tantra me trouxe, é isso, assim, quando eu pedi demissão da Price, um monte de gente falava assim pra mim, e é louco, hein? Aí a Aloysio Rei, seus pensamentos criam sua realidade. Você nunca vai conseguir algo tão grandioso assim, sabe? E aí eu tinha ouvido falar que era isso, assim, tipo, sem sorte no jogo, feliz no amor, né? Então, foda-se, eu não vou ser um cara bem-sucedido financeiramente, mas eu vou ser feliz. E eu comprei isso pra mim. E durante anos da minha vida, é isso que eu te falei, né? No teatro, eu encontrei algo que eu era muito realizado pessoalmente, mas financeiramente eu criei uma desgraça pra mim. Sabe? Então é isso, assim, durante anos da minha transição, eu comprei assim, tá bom, eu não vou ser bem sucedido financeiramente, mas eu vou ser um cara feliz. E aí eu fui bicho grilo, sabe? Eu criei esse estereótipo porque era o pensamento, se eu não vou trabalhar numa grande empresa, eu vou ser um cara feliz, sendo que... Solto, né? Assim. Entende? Pobre, digamos assim, entendeu? E eu comprei isso e eu criei essa realidade durante anos da minha vida. Anos. Eu feliz pessoalmente, mas não me importa, então, era isso, assim, não ligava muito pra questão de São roupa. coisas materiais, eu não ligo pra coisas materiais. Exato, aí comecei a comprar um discurso, né, intelectual, de artista e tal, artista de teatro, não queria saber sobre televisão, publicidade, rádio, televisão, não, eu queria teatro, raiz, para realmente concretizar e trazer para mim a vida que eu tinha decretado para mim há anos atrás que eu viveria. Você entende? Aí, como eu te falei, aí comecei no Tantra. Aí, quando a realidade que eu tava vivendo, imagina, pagar R$40 para assistir uma peça de teatro, eu achava caro. Pagar R$300 numa sessão, mano, quem é o louco, por isso que é louco, né? Mas é isso, assim, a sua mente cria. Quem tem R$300 para pagar uma sessão? O Brasil é um dos países mais desiguais que existem. Existem pessoas que realmente têm muita necessidade, né? Estão em uma escassez muito grande, mas existem pessoas milionárias. E qual que é o público que eu vou atingir? Quem eu mereço? Quanto que eu mereço receber? Então, nos meus 2 primeiros anos de Tantra, foi de muita escassez também. Sabe? Porque é isso, assim, tem a ferramenta, tá tudo lá, mas o que vai mudar é você. Não o Tantra que me mudou. Foi eu estar disposto a colocar as ferramentas e eu me mudar. Entende? E aí eu comecei a falar assim, uau, ok. O que eu faço é grandioso, não tem valor o que eu faço. O que eu faço tem um valor assim, tipo, é imensurável. Então por que eu tô me colocando num lugar tão pequeno? Porque eu comprava o ponto de vista dos outros que o que eu fazia era sujo. Era uma profissão... cinzenta. De baixo, cinzenta. Entende? Então, não me sentia digno de perceber isso como uma grande... Foi mudando os meus padrões mesmo, né? E aí é isso, assim, cara, quando você se coloca à disposição de começar do zero, eu acho que você tem que ter a sabedoria também, né? É isso, assim, de perceber que você tá começando do zero e que tá tudo bem, você entende? Porque a geração Y, é isso assim, né? Os nossos pais sacrificaram muito para dar pra gente, com expectativas irracionais. E a gente, às vezes, tem um mecanismo muito forte de querer ter resultados assim, ó. Imediatos. Né? Imediatos. Então, uma das coisas boas de eu ter me sentido feliz pessoalmente, que era isso, assim, também. Graças a Deus, como eu tenho uma estrutura familiar, também eu não passei, eu tinha onde dormir, eu tinha o que comer e tal. Então, o financeiro nunca foi um problema, teoricamente. A água nunca bateu na bunda, né? Não bateu, você entende? Assim, eu tava numa zona confortável. Talvez eu não tinha o carro do ano, talvez eu não tivesse as roupas de marcas, mas eu tinha felicidade, tinha um estado de felicidade. Você entende? E tinha um suporte de uma família que falou assim, tá tudo bem, continua no teu caminho, continua no teu caminho. Aí eu comecei a trabalhar as crenças de merecimento, e aí hoje, graças a Deus, eu sou independente financeiramente, eu tenho as minhas coisas, eu conquistei. Mas esteja disposto, a partir do momento que você vai começar algo, saber que você tá partindo do zero. E se você puder contar com a ajuda da tua família,
conte com a ajuda da tua família. Se você puder contar com a ajuda de amigos, conte com a ajuda de amigos. Se você puder contar, é isso assim, entenda que você está começando algo novo. E não se julga, não se cobra tanto, seja generoso com você. É isso assim, né? Mas... e a comparação é assim, compara você com você mesmo. Nunca é olhar pra fora, é sempre olhar pra dentro. Porque se você olha pra fora, você fala, cara, eu sou um fracasso. Né? Se você olha pra dentro, você fala assim, olha de onde eu vim, olha onde que eu tô. Né? Essa semana mesmo, eu tava meio pra baixo, eu peguei e falei, quer saber, eu vou anotar tudo que eu fiz nesse ano, só nesse ano. Quantas lives, quantos... Nossa, eu escrevi e falei, caraca, quanta coisa que eu fiz esse ano, né? Como que eu cresci. Aí eu falei assim, tá vendo como eu estava sendo injusta comigo, comparando a minha jornada com a jornada de outras pessoas? Sim. Eu tenho que comparar minha jornada com a minha mesmo, é a minha própria trajetória. E aí você começa a enxergar o sucesso, né? Aí você começa a enxergar os destraves, que você fala, fui crescendo, olha aqui, fui crescendo aqui. Então assim, quando eu me comparo lá de trás, eu tinha taquicardia só de pensar em fazer live. E aí, quando você fala, cara, eu superei isso aqui, legal, o que mais que eu superei? Né? Então, quando você vê que não é tanto financeiro, mas é superação, sabe, emocional, de zona de conforto que você tava e que você conseguiu superar, isso é muito grandioso. É por isso, né? Acho que é isso, assim, você começa a sentir mais... Quando você começa a olhar pra você, se reconhecer, você começa a sentir mais merecedor. E aí o dinheiro vem. O dinheiro vem porque você merece aquilo, entende? Aquilo é o que eu falo, assim, aí eu comecei a cuidar mais de mim, e aí eu comecei a perceber, sim, que era importante eu me presentear. Aí eu me presenteava, aí as pessoas me presenteavam, aí eu presenteava as pessoas, porque são crenças. Parece que vai vindo mais, né? Vai vindo mais. Uma coisa meio mágica, assim, vai aparecendo, né? Vai. Mas é não ter medo. Eu falo assim, se você não começar agora, você vai começar, se você acredita, né? Vai ter que começar numa outra encarnação. E numa outra encarnação. E sair desse lugar, né? De que a gente, não, é tarde demais. Se você for ver isso, a expectativa de vida é cada vez mais alta, as pessoas envelhecendo cada vez com mais qualidade. Putz, eu tenho 30 anos, mas eu vou recomeçar? Cara, você tem mais 30 anos de trabalho aí pela frente, você vai trabalhar até os 60, no mínimo. No mínimo. Então você tem mais 30 anos. Cara, como que você pode ser grandioso? Tem um vídeo do Miguel Falabella, um vídeo antigo, mas ele fala sobre pessoas que fizeram sucesso, Walt Disney, assim, pessoas a partir dos 40 anos de idade. Sim. Você entende? Sim. Então, essa visão de você, independente do tempo, acho que quanto mais, sei lá, né, se você tem filhos, você poder começar a trazer essa educação de olhar para ele, perceber qual que é a grandiosidade dessa pessoa mesmo e incentivar ele a ser... Mas se você não teve isso na tua infância e você hoje tem 30 anos, 40 anos, não tá tarde, sabe? Você tem ainda pelo menos aí 30, 40 anos de vida pela frente, né? De trabalho, de produção, para você gerar aquilo que vai realmente trazer uma mudança para você e para o mundo, né? Porque quando você encontra algo como propósito, né? Essas pessoas grandiosas, você não impacta só a sua vida. Você impacta a vida de milhares de pessoas. Você transborda, né? Transborda, né? Eu acho que a questão do propósito... é o que você consegue fazer para melhorar a vida de uma outra pessoa. Você sempre vai ser recompensado por isso, né? Sim. Então, se a partir do momento que você falou assim, não vou querer mais essa vida de CLT, eu vou querer empreender, mas eu vou querer ajudar as pessoas, através do Tantra, a achar o caminho delas, né? A desbloquear certos traumas que ela tem. E isso serve para qualquer profissão, né? Sim. Se você tem um advogado, eu não quero ser um advogado por causa do dinheiro, mas eu quero ser um advogado porque eu quero ajudar essa pessoa a ganhar essa causa. É o servir, né? Não, é o servir, né? Eu quero ser um médico não por causa do dinheiro, mas é porque eu quero ajudar as pessoas a tratar esse problema aqui. Sim. E serve tanto assim para você que é CLT, eu trabalho numa empresa, mas eu não tô aqui por causa do dinheiro, eu tô aqui por causa que eu quero ajudar a pessoa a fazer isso aqui, entendeu? Você pode ser recepcionista. Recepcionista, né? Eu não tô aqui por causa do dinheiro. Mas eu quero que as pessoas se sintam bem quando elas vierem pra cá, certo? Quero dar a melhor orientação, quero dar o melhor bom dia para elas chegarem aqui, se sentirem bem-vindas. É o servir. É isso, é sobre você se sentir pleno, você se sentir próspero, né?
O Osho fala muito sobre isso, assim, independente da atividade que você ocupa, você pode ser grandioso varrendo a rua. Exatamente. E isso é verdade, né? Há uns anos atrás, um gari ficou mega famoso no sambódromo, porque enquanto ele varria, ele sambava, se divertia. Né? Então, quem sou eu mesmo com essa questão de ser comprometido? Ok, eu tô fazendo aqui e eu vou levar alegria para esse lugar que eu tô, né? Exato. Por isso que, às vezes, a gente falar sobre toda essa questão de empreendedorismo e tudo mais é difícil pra gente, porque a gente foi criado numa sociedade onde as expectativas, as crenças que te colocam são, a maioria das vezes, muito negativas. Né? É isso, assim, dinheiro não dá em árvore, né? Quem só ganha bem quem trabalha, acorda cedo. Então, são muitas... E se você for ver, você está realmente vivendo, porque você acredita nessas coisas. Você compra essa ideia, Você né? compra essa ideia e você está vivendo exatamente ela. Tintim por tintim, das crenças que você tem. No workshop da Loise Rey é muito massa, porque a gente, em 2 dias, a gente consegue perceber de verdade, né? Se você for sincero com você, e eu falo assim, né? Eu tô fazendo esse método todos os meses, há 1 ano e meio, todos os meses eu faço workshop, eu me comprometo a colocar em prática essas ferramentas. E eu não sou nenhum anjo, né? Eu não sou nenhuma pessoa. Assim, cara, como eu tenho pensamentos negativos ainda. Caralho, desculpa. Imagina. Mas como eu tenho padrões, e estão lá no lá tá lá, escondidinho, que você acha que você tá mega bem já com você. Mas é que o nosso padrão de ser generoso com a gente, de ser amoroso com a gente é tão baixo, entende? Sim. Então, E a luz e sombra, ela coexiste. Sim. Né? Eu falo muito assim de positividade tóxica. Tem muita gente que vive no Fantástico Mundo de Bob. É porque a vida é maravilhosa, porque não sei o que, gratiluz, sabe? E não, você tem que olhar pra sua sombra mesmo. Tem que reconhecer que você tem. E tá normal. É normal. Reconhece que tem ela, acolhe ela e leva a luz. E leva pra Pronto. luz. Né? Exato. A positividade tóxica, ela é isso, assim, ela é negativa quando é só da boca pra fora. Aquela pessoa que fala, mas dentro dela não tem acolhimento da sombra, não tem, aí você vê que é uma mentira, né? É mais uma mentira contada. É o que eu falo. A ação gera energia, a intenção transforma. Falar até papagaio fala, né? Mas qual que é a intenção de verdade dessa gratidão, né? Hoje eu tô vivendo uma das coisas que eu sempre tive uma questão, né? Então eu fui trabalhando áreas da minha vida, né? Pessoal, aí depois profissional, e aí hoje eu tô trabalhando a área de relacionamentos, que eu sempre tive, né? Pontos de vista. E trabalhando com Tantra, eu atendo pessoas há 6 anos que elas chegam e vão falar queixas, geralmente, de relacionamento, né? E aí eu já tava com uma crença assim, tipo, não existe relacionamento saudável, né? Porque todo mundo que chega aqui, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que ter uma crença diferente. Eu tenho que levar para essas pessoas a possibilidade de que existe sim, né? Essa chance de você ter um relacionamento que ele eu vou colocar em prática a questão da empatia, da intimidade, da vulnerabilidade, eu vou olhar nos olhos, eu vou entender a sombra da pessoa e vou perceber que ela tá na sombra dela e vou respeitar isso, né? Mas como que eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia? Então eu tô há 10 meses com uma pessoa que ela se propôs a estar comigo fazendo exercícios de autoconhecimento. Olha só, é louco, sabe? Mas em todos os mecanismos, a gente foi viajar mesmo esse final de semana, e aí às vezes a pessoa pega cara, você se apega, você tá vivendo tanta coisa grandiosa com uma pessoa, aí vem uma coisinha tão pequenininha, e essa coisa tão pequenininha, ela ganha uma proporção tão grande, que ela é capaz, né, a gente dá tanto valor pra uma coisinha tão besta, né, e esse negócio negativo é capaz de destruir coisas tão grandiosas que você está criando. Sim. Sei lá, há 10 meses, há 5 anos, há 8 anos. Por uma coisinha tão pequenininha aí que a gente dá valor para aquilo, pro erro. A gente não dá valor para os acertos. Né? Então, essa questão da positividade que eu tô falando, né? Isso assim, a gente é tão cruel com a gente, com o outro, que às vezes você tá lá com alguém numa profissão, isso pode ser no trabalho, tá? Um chefe, que uma coisinha errada que a pessoa faz ganha uma proporção tão grande a ponto de você terminar com algo e todas as coisas boas você não olha. Que aquela pessoa está fazendo todos os dias para estar com você. Você entende? E aí eu trouxe à tona para minha parceira, né? Nessa viagem que a gente fez. E a gente se emocionou muito. Porque a gente começou a olhar a nossa história. 10 meses para muitas pessoas podem parecer algo muito curto, né? Mas você vivendo intensamente, é isso sim, parece que são vidas.
A gente tem tanta coisa para fazer, e aí quando eu olho, uau, o que eu fiz esse ano? Para você, para perceber todas as coisas grandiosas, de verdade. Às vezes, se você parar para fazer rapidinho, você vai falar, nossa, eu não fiz muita coisa. Mas se parar para olhar de verdade, uau, tanta coisa grandiosa que você fez por você. Entende? E aí você percebe, fala assim, cara, não, isso daqui é só uma poeirinha, isso daqui é só algo muito pequenininho que a gente consegue deixar de lado muito fácil. Só olha, vamos olhar para ele, não vamos ignorar isso é algo que precisa ser, mas isso não é mais importante do que tudo isso. Né? E você coloca as coisas no lugar que elas realmente devem ocupar, sabe? E se a pessoa olhar para trás e falar assim, cara, esse ano eu virei um zumbi pagador de conta... Não tem problema também, ok. Agora vamos tomar consciência. E pro próximo ano, o que vamos fazer de diferente? O que você pode, né, fazer de diferente? Quer ser mais produtivo? Porque o que acontece? A maioria das pessoas não estão onde elas estão, não é por falta de capacidade, é por falta de atenção. Por elas não darem prioridade para aquilo, por elas não olharem com carinho, né? E então, no piloto automático, de compromisso, de rotina, disso, daquilo... E aí, chega lá depois, no fim da vida, e fala, eu queria ter feito, né? É muito normal. Eu falo, até no meio do autoconhecimento mesmo, se você for ver, eu não sei se é assim com coach também, mas a maioria das vezes as pessoas que iniciam, elas estão na faixa de 40, 50 anos de idade. Que é essa faixa que, tipo, agora meus filhos já estão criados, agora eu já alcancei o cargo que eu queria. O filho saiu de casa e você fala, e agora? Quem eu sou sem o meu filho agora, aqui pra eu ter que cuidar dele dentro de casa? Agora deixa eu olhar pra mim. No coaching não, porque assim, todo mundo já associa que se você vai fazer um processo de coaching, você vai trabalhar voltado pra carreira e pra dinheiro. Olha. Então, já são pessoas muito mais jovens, né? Na faixa dos 30, na faixa dos 27, por aí. Porque a pessoa já tá muito focada no dinheiro. E aí que entra o meu trabalho de falar assim, então, o dinheiro é legal, prosperidade é legal, mas olha todas essas outras áreas para você também dar uma olhada, porque isso significa sucesso. Né? É muito louco, né? Porque você vai ver que é isso, assim, no fundo, o que tem significância para nossa realidade é aquilo que te faz ser bem-sucedido profissionalmente, né? Então, exato. Se me faz ser bem-sucedido profissionalmente, eu vou fazer novinho mesmo. Exato. Não é sobre você ser bem-sucedido pessoalmente. Exato. O que você faz, é isso, é o que eu tô te falando, né? É louco, mas se você for ver o processo de amadurecimento do ser humano, quando eu era novinho, minha mãe deixava eu fazer aula de natação, eu fazia aula... Aí eu fui me tornando adulto, agora só faço o curso profissionalizante, é o curso que vai me fazer me tornar um profissional, e você esquece do ser humano que tá ali, né? Exato. Tanto é que, assim, hoje muita gente prefere fazer coaching do que fazer terapia, porque a terapia é vergonhosa, coaching não, coaching é alta performance, né? Então, vem já com esses paradigmas. E aí, o que a pessoa também não percebe é que o coaching é muito terapêutico também. Também. Porque eu faço a pessoa olhar para ela, dentro dela, todas as crenças, valores, né? E aí é quando começa a vir o destrave, porque o destrave ele vem do ser e não da planilha que a pessoa entrega, entende? É incrível, né? Porque é isso, assim, aí você começa a perceber que você usa os mecanismos que ela tá disposta a, já que o meu foco é o sucesso na carreira, e através de planilha, até mesmo como você falou sobre o exercício que é... Da roda da vida. Você vai colocar a roda da vida, percentuais, então você traz para a linguagem da pessoa, aquilo que motiva a pessoa, e através dessas ferramentas ela começa a olhar para ela, né? Exatamente. Genial. Me fala um pouco do workshop da Luizy. Os dias e como que funciona. A próxima turma do workshop vai ser agora dia 12 e 13 de novembro. São 2 dias, é a vivência mais intensiva que a Loise Rey criou. E aí a gente vai transitar entre todas as áreas da vida da pessoa. É isso, assim, eu acho que é uma ótima porta de entrada para quem está interessado em começar a olhar para dentro mesmo, porque você não tem nada muito impactante, por exemplo, como o Tantra, que talvez você vai ter que tirar a roupa. Aí, às vezes, começar no autoconhecimento com o Tantra é muito desafiador para algumas pessoas. Sim. Por isso que eu gosto muito, eu acho que a Loise Rey é uma ótima porta de entrada, que aí você também vai conseguir me conhecer mais, entender mais sobre a minha proposta de trabalho, e aí se você quiser ir pro Tantra, você vai muito mais confiante já, entendendo, né? Mas aí nesses 2 dias a gente vai perceber isso, a gente vai fazer um mapeamento sobre como são suas crenças, o que tá aí dentro da sua cabecinha, porque a sua mente é um sistema de cálculo, 1 mais 1 é igual a 2,
né? Então, você tem fórmulas e resultados que foram colocados aí lá na tua infância, que às vezes você não tinha ainda a opção, né? De você fazer as suas fórmulas lá e colocar os resultados. E aí a gente vai fazer um trabalho muito carinhoso, sutil, de a gente voltar lá na tua infância, perceber quais são todos os seus padrões de pensamentos e a gente ter a possibilidade de ressignificar eles. Olhar para isso e trazer para você que é seguro mudar, sabe? Que é seguro você olhar para isso, que é seguro você poder criar novas formas de pensamentos e, através da metodologia da Aloysio Rey, trazer amor e perdão para tudo isso, né? Então, quando você olha para isso e não querendo culpar, mas trazer para esse lugar, né, do que os nossos pais fizeram, de que todo mundo fez, inclusive o que você fez para você, foi sempre o melhor que você podia, com a consciência que você tinha. E aí você começa a colocar para você, né, esse lugar dessa positividade consciente, de amorosidade e de perdão. Você traz uma chave de mudança muito grande. E tudo começa na criança interior, né? Na criança interior. Então, a gente faz um trabalho muito lindo sobre a criança interior. A gente vai trazer para você essa possibilidade de você pegar essa criança e falar assim, ok, agora sou eu, sabe? Que vou poder dar para você. Não é mais a expectativa do terceiro, né? Você se compromete em pegar a mão dessa criança e falar para ela assim. E o mais legal, a gente faz uma meditação da criança interior. Ela traz, assim, a Aloysio Rey várias vezes na meditação. Né? Quando você olha para você, você passou por coisas loucas na tua vida, mas você superou, você tá aqui hoje. Se você tá aqui hoje, por mais absurdo que seja tudo aquilo, cara, você teve forças, você superou e você tá aqui hoje. Então é isso, assim, quando você para de se comparar com a história dos outros, olha pra tua história, você é um herói. Você é uma heroína. Independente de onde você tá. Se você tá aqui vivo hoje, você é uma grande heroína, você é um herói, baseado na tua história, entende? Aí começa a olhar pra isso, aí a gente vai começar a trazer pra você a força de olhar pra isso com a energia do amor, né? Não mais do medo da comparação, que é essa energia que é instaurada a gente, com a energia do amor e do perdão. Então, são 2 dias, assim, que você vai transbordar. Eu falo assim, o mais grandioso é porque, às vezes, se você pegar, tem o livro da Aloysio Rey, onde a gente tem muitos dos exercícios que a gente tem no workshop, chama Você Pode Curar Sua Vida, um dos maiores best-sellers da Aloysio Rey. No workshop, lógico, a gente tem exercícios que são exclusivos, mas se você só lê, é diferente de você fazer. Por isso que a chave mais incrível que eu tive de mudança é isso, assim, não adianta ser só intelecto. A mudança, ela tá aqui, na prática. Então, a gente vai ter 2 dias, das 9 horas da manhã até as 19 horas, você colocando em prática. Prática. E aí é isso, o corpo, ele aprende através de sinapse. Em 2 dias, você vai falar assim, cara, como é gostoso eu poder amar e perdoar. Aí você sai com isso vivenciado, não na sua mente, não na possibilidade. Não racional. Entendi que meus pais fizeram assim... Tá, não é entender. Não é só sobre isso, é sobre você sentir isso. Então, o mais gostoso desse workshop é você ter a possibilidade de se poder vivenciar isso. E aí, quando você vai pra tua casa, você sabe que isso é possível, que isso tem potência. E aí, você tem a possibilidade de ir colocando em prática. Colocando em prática. A gente cria uma egrégora também, geralmente os grupos, né, vocês vão compartilhar coisas muito especiais ali no grupo. E aí você acaba criando conexões com essas pessoas que acabam virando parte de você. Então vocês continuam tendo contato, trocando, se desenvolvendo, é muito lindo. Bacana. Passa o seu contato pro pessoal, o Instagram. Instagram é Rogério, né, @rogério.prendazo. Prem é com M, né, de Maria. Dazo, a pronunciação é com S, com Z, mas se escreve com S. Bacana. Fechou? Fechou. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Semana que vem a gente vai trazer mais. Obrigado, Rogério. Obrigado tchau. Convite, gratidão. Gratidão, Rogério.